Você ouvirá agora uma mensagem do Ministério Mevan Gravataí. Abra o seu coração. Aleluia, boa noite. Meu nome é Vinícius. No primeiro dia, o Marlon veio e trouxe uma palavra abençoada. O Marlon, ele tem o espírito da paciência, o dom da paciência, digamos assim. Ontem veio o Luciano. O Luciano é um pentecostal reformado. Ele vem com calma. É que nem bezetacil, não faz barulho, mas tá rasgando. E agora estou eu aqui, né? E pra quem me conhece sabe que eu gosto de gritar, eu gosto de pular. É feio o negócio. Então, se você trouxe protetor auricular, pode usar. Eu creio que o Senhor quer alcançar o teu espírito, não os teus ouvidos. Mas se você está esperando revelação daqui, a revelação ela nunca é horizontal, ela é sempre vertical. Talvez eu queira trazer uma palavra que falou comigo, mas o Senhor quer falar contigo outra coisa essa noite. Então Ele vai pegar a comunicação que eu tento tirar de dentro de mim e vai jogar dentro de você diferente. E o que eu mais orei para passar para você essa noite é que essa bagunça aqui, bagunce aí dentro. Porque a gente só decide se levantar do sofá quando a casa está bagunçada. Se a casa estiver em ordem, limpinha, bonitinha, a gente fica ali, né, congregando com o Faustão, congregando lá com os nossos ilustres apresentadores de domingo, não decide vir na igreja. Agora mais cedo, no louvor, enquanto o louvor rolava, a Jaqueline falou sobre os olhos de Cristo. E ela falou que quando ele olhou para Mateus, aconteceu alguma coisa dentro de Mateus. Um dos atributos de Cristo em Apocalipse é seus olhos como chamas de fogo. Sabe, irmão, eu queria ter vivido no tempo de Cristo e o meu maior sonho era ter sido um dos seus seguidores. Não precisava nem ser os apóstolos, mas seus seguidores, seus discípulos. Devia ser louco, irmão, você olhar para uma pessoa e dos olhos dela ela conseguir enxergar dentro de ti. É como se aquele fogo dos olhos dele consumisse as pessoas na volta. E aquele que tinha um coração já mais pendido, mais caído para as coisas certas, as coisas do Senhor, esse sim era alcançado facilmente. Assim como Mateus. Eu vi aquele filme, O Filho de Deus, né, de 2014, o Caio sabe todo ele. Depois, quem quiser, o Caio tem todos os caminhos, né, o Caio é o nosso produtor aí. E quando ele chama Mateus é assim. Mateus está sentado, cobrando impostos, e o fariseu questiona, né? E esse cobrador de impostos corrupto? Então Jesus vira para Mateus e fala assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. E a parábola você conhece. E enquanto ele escrevia a parábola para todos ouvir, ministrando a todos, Mateus sabia que do seu mais íntimo, Jesus estava arrancando testemunhos dentro dele. E não há nada mais tão forte Jesus possa fazer com você, que enquanto um pregador está pregando, o seu testemunho está sendo arrancado de dentro de você. Eu não sei como é que foi na sua conversão, mas eu posso relatar talvez como foi a minha, e talvez você se sinta alcançado. Eu estava sentado num dia em que eu estava decepcionado da vida num banco de uma igreja similar a essa, e o pregador começou a falar, e cada frase que ele dizia parecia que ele falava assim, tu. E eu, meu Deus, esse cara está entrando dentro de mim, o que vai acontecer? Quem é esse Deus? Então parece que como uma escavadeira o Senhor entrou, revirou tudo lá dentro. E desde então eu estou orando para consertar, mas meu irmão, quanto mais a gente chega perto dele, mais variação de luz a gente encontra dentro da gente. E ele é o Pai das luzes, como o apóstolo Tiago retrata na sua carta, e fala que nele não há variação de luz, mas dentro de nós ainda há. Então sempre na caminhada com Cristo a gente encontra defeitos, falhas. Eu costumo dizer que quando a gente encontra Jesus nas nossas vidas, se a gente teve um tempo na vida no mundo, encontra Jesus, a gente se converte, passa um tempo com Ele, mas a gente nunca encontra Ele, a gente encontra nós mesmos. Você pode ver no começo da sua conversão, talvez tenha sido só comigo, mas talvez no começo da sua conversão você comece a entender, eu estou procurando Cristo, mas eu me encontro num defeito. Eu estou procurando Cristo, mas eu me encontro numa falha. Eu estou procurando Cristo, mas eu me encontro em mais uma barreira. Sabe? Jesus Cristo é a principal pedra que os construtores rejeitaram.
Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento de todo o Evangelho, de toda a Bíblia, não só dos Evangelhos. Tudo fala de Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Todos os livros retratam a Cristo. Colossenses 2,16 fala: se eles brigam por festas, por comidas ou bebidas, tudo isso é sombra das coisas que haveriam de vir, porque o corpo é de Cristo. Esse entendimento Paulo teve falando aos Colossenses. Então, se toda a Bíblia fala de Cristo, e Cristo é o principal fundamento, então é o lugar certo da gente se hospedar e se instalar. Só que é difícil, irmão, porque esse mesmo Cristo é aquele que te olha nos olhos em determinado tempo da tua caminhada com Ele e fala: e aí? Está na hora de retirar aquilo lá de dentro. E talvez essa seja a noite. Talvez essa seja a noite. A principal pedra que os construtores rejeitaram também é a principal pedra de tropeço. Talvez o homem ele não peca na sua área sentimental. Talvez ele não peca na sua área espiritual. Mas na área financeira ele vem e tropeça. Talvez é um homem de negócios, mas um homem que não paga os seus impostos. Então Jesus é uma bênção. Até que o pastor chega e diz assim: ei, irmão, paga os teus impostos. Ele: não, esse Cristo eu não quero. Então, logo, aquele que edifica também é aquele que derruba. Então Jesus Cristo é todas as coisas. O Luciano vinha falando do som. E desde o começo das primícias, eu tenho entendido que Deus trabalha com ciclos. Não dessas, mas das passadas. O primeiro ciclo instituído por Deus é a semana. Se você abrir em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele fala que ele criou o mundo. No verso 2, ele já fala que haja luz. Então ali começa um ciclo de 7 dias. Aquele ciclo de 7 dias, Deus começa a fazer coisas. E aquele Deus que diz que não muda, Ele é capaz de fazer um mundo novo dentro de nós, nesses 7 dias. Então as primícias não são simplesmente 7 cultos que vocês estão vendo. De repente as primícias são a reformulação do mundo que você tinha da concepção. E Ele está mudando tudo. Ele está trazendo luz, Ele está dividindo as águas, está separando as terras dentro de você. Por isso que eu digo, meu irmão, esse é o 3º dia, ainda está uma bagunça. Mas eu tenho certeza que você crê na revelação que vem do alto e não daqui da frente do púlpito, você vai alcançar o pleno entendimento em Deus. Eu sempre ouvi, irmãos, que Juliano Som, ele é conhecido, ele sempre disse, em uma das pregações mais fortes dele, ele fala assim: por que não existe 30 dias de jejum no monte? Por que não existe 15 dias com Deus? Por que não existe isso ou aquilo, uma campanha para buscar o reino de Deus? Pois é, irmão, você chegou numa. Aqui a gente não está prometendo nesses 7 dias que você vai sair com a sua vitória. Aqui a gente não está prometendo nesses 7 dias que Deus vai resolver os seus problemas. A gente só promete uma coisa nesses 7 dias, que a gente está tentando diligentemente, diariamente, com suor, com jejum e oração, buscar algo palpável para a sua vida. Talvez hoje, esse baixinho aqui que vos fala, esteja dizendo um monte de palavras soltas. Talvez você saia daqui confundido mais do que entrou. Talvez você saia daqui determinado a largar Jesus. Mas eu tenho certeza que a preciosa semente que Ele largou na minha vida, ela vai germinar no seu coração em nome de Jesus. Há sementes que demoram 7 dias para germinar. Há outras sementes que demoram meses para germinar. Cara, eu não sei qual é o teu solo, mas eu orei a Deus esses dias e eu oro a Deus hoje que essa semente perfure esse solo, encontre a terra fértil, abrace a pedra e seja como as árvores grandes dos montes de Sião. O cedro do Líbano, uma das árvores mais citadas no livro de Salmos. Ela é uma árvore que nos seus 3 primeiros anos, ela cresce 15 centímetros para cima da terra. Mas as suas raízes alcançam 3 metros. Deus compara esse cedro do Líbano como seus filhos. E no Salmo 19 ele fala que Ele desnuda os cedros do Líbano. Então o mesmo que dá o crescimento também é o mesmo que derruba. Para que entendamos que a glória não vem de nós, mas dele. Porque nós temos um tesouro no vaso de barro. Eu estou falando que estou louco. Eu estou falando Salmos e daqui a pouco eu vou a Coríntios. Não, meu irmão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus ela é tão preciosa
que quando Ezequiel está sendo levado cativo, no capítulo 1 de Ezequiel ele vê o céu se abrir. Então ele tem uma visão maravilhosa, e ele vê muitas coisas. Ele vê colunas grandes aqui embaixo e pequenas lá em cima que dão cambotas, e que o Espírito de Deus, aonde ele conduz aquelas colunas, elas vão. Ele vê o trono de Deus, ele relata Deus, mas ele vê uma coisa interessante. Ele vê que acima de Deus há um mar como de cristal. Você pode conferir no capítulo 1. Sabe o que é esse mar como cristal? É a palavra de Deus, são as águas que estão acima dele. Então toda a palavra é proveitosa, boa, viva e eficaz para transformar a sua vida. Se Deus colocou acima dele a palavra, é porque a palavra dele realmente transforma. Talvez a palavra de Deus ela seja mais contundente do que a presença de Deus. Só talvez. Só talvez. Eu creio nisso. E hoje eu quero falar sobre ciclos. Mas antes de eu abrir a palavra, eu quero falar um pouquinho lá no começo, quando eu conheci Jesus. Sabe, irmãos, quando eu conheci Jesus, eu estava sentado assim similar, eu já falei isso, e o pregador falava a palavra e a palavra me cortava. Ele falava e a palavra me cortava. Ele falava e a palavra me cortava. Então ele falou assim: quem quer aceitar Jesus, vem aqui para frente, levanta a mão. E eu fui com sede ao pote. Sabe, irmãos, eu fui com uma saudade lá na frente. Como se fosse ontem, eu me lembro que dentro do meu peito apertava assim o coração, e tinha uma saudade dentro de mim. Sabe, eu não sou casado, mas eu tenho mãe, eu tenho irmãs, e eu trabalho viajando, e às vezes quando a viagem é muito longa, 12 dias, eu volto com saudade. Eu quero ver minha mãe, eu quero ver minhas irmãs, eu quero ver o pastor, a pastora, os irmãos. Por isso que é uma alegria estar aqui hoje trazendo uma palavra, porque eu não estou aqui só pela palavra, mas também estou aqui para ver cada um de vocês. Com a maioria aqui eu aprendo até hoje, com a maioria aqui eu conheço hoje, mas com a maioria aqui eu me sinto bem. E isso é o corpo de Cristo. Então eu vim com saudade diante do público e aceitei Jesus naquele dia. Eu acho que talvez um dos sentimentos que nos mais faz falta nos dias de hoje é a saudade. É a saudade por Ele, pela presença dEle. E eu pude perceber nesses dias que eu acordei. Eu me lembro que eu acordei no primeiro dia, desci, ainda me arrastando, abri essa porta, botei a cadeira ali e comecei a olhar. Não tem um visual muito bonito ali para trás, mas comecei a olhar. Comecei a olhar como quem não olha o físico, mas como quem olha o vento. Como quem não está olhando o que está diante dos olhos, mas o que talvez está por trás de diante dos olhos. E Deus começou a me falar algumas coisas, e eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, é tão bom estar na tua presença. A gente fica facinho. A gente fica com uma manteiga fora da geladeira e Ele vem com aquela faca à frente. Não precisa nem empunhar muita força. Assim é o Senhor. E Ele me falou: lembra da saudade que tu tinha? Ontem, quando o Marlon chamou o Luciano aqui para ministrar a palavra, ele falou: cara, nós nos encontramos na banca do Nico, na banca do Vinícius. E eu falei: cara, que saudade daquele lugar. Que saudade. Mas eu não tinha saudade do lugar físico, eu tinha saudade da presença de Deus que estava lá. Eu tinha saudade das pessoas que me visitavam. Eu tinha saudade de poder ler a Bíblia 2, 3 horas por dia, estar sempre orando, sempre meditando. Essa era a minha saudade. Só que eu não preciso mais de um lugar físico para encontrar esse Deus. Eu só preciso de um lugar onde eu possa sentar, abrir a palavra e meditar nele. Então por isso que eu escolhi estar nesses dias aqui. E no começo da minha conversão, me lembro que eu tinha saudade dele. Me lembro que uma vez a gente foi numa igreja ali, na Assis Brasil, a pastora estava junto, a Jaque, o Marlon, e a gente viu um louco cabeludo, um cara que largou tudo, e ele falava de algo do reino, algo dos céus. Ele falava assim: cara, conecta o pendrive do céu, o programa do céu. E ele dizia assim: parece que nós somos o Windows cheio de balaca, e o programa do céu é o Linux. É talvez um programa mais flexível, mais fácil de abrir, mas ninguém quer, porque está acostumado com esse programa da terra. E eu falei: não, cara, a gente quer esse aí. A gente quer esse Linux. Ensina. Então ele começou a falar assim que nós, quando aceitamos Cristo, nós somos como o espelho que reflete do céu para a terra, que toca a glória do céu para a terra. E esse ainda é o papel do profeta até hoje. Se você não sabe a diferença do profeta e do sacerdote, é simples.
O profeta, ele encontra algo no céu e traz para a terra para colocar dentro das pessoas. O sacerdote, ele pega o pão da preposição, que hoje seria a família dele. Ele pega tudo aquilo e toca para cima. Ó Deus, eu te entrego, eu te dou, nada é meu, tudo é teu. Esse é o papel do sacerdote. E ao longo desse ano, desse um ano, das primícias passadas, eu ouvi muita coisa. A minha vida teve transições, conheci pessoas, desconheci pessoas, lutei por objetivos, me decepcionei, chorei, me entreguei, quebrei a cara. Mas essa é a vida. Mas existe dois tipos de vida. Uma é a vida que está nele, a outra é a vida que está em nós. E no momento que a gente entende que a gente vive por propósito, já não é mais a nossa vida. Quantos de nós gostamos de dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É lindo, mas essa é a parte A do versículo. A parte B do mesmo versículo diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa parte ninguém vê. Eu acho lindo quando pessoas vêm tentar confrontar teologia, tentar falar de teologia, e falam assim: mas isso foi abolido. Por quê? Porque está no Velho Testamento. Peraí, então Deus criou o mundo, também está abolido. Então as coisas que Deus fez lá no Antigo, que falavam de Cristo, que são sombra das coisas que haveriam de vir, como eu disse antes, isso está abolido? É lindo de ver. É lindo de ver pessoas pegando a Bíblia e usando para si. É lindo de ver pessoas pegando a Bíblia e subjugando pessoas. Sabe, não é esse o Evangelho. Eu arrisco dizer que o Evangelho também não é esse que eu estou falando. O Evangelho, ele é muito mais simples. Esses dias Deus colocou no meu coração e falou assim: cara, o Evangelho é simples, o teu coração que é complicado. Então a complexidade do meu coração esbarra na simplicidade do Evangelho. Então o Windows que nós vivemos, quando encontra o Linux, dá aquele assim: tá, mas cadê aquele aplicativo? Mas cadê o Word, o Excel? Não, mas eu estava acostumado. Ei, meu irmão, no céu é tudo diferente. Lá, o que a gente valoriza aqui na terra, lá é o asfalto. Lá as ruas são de ouro. E ninguém fica com uma colherinha ali, ó. Não. Porque todos eles estão em um mesmo lugar, procurando a mesma coisa: descobrir quais são os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder, que Colossenses capítulo 1, do 13 em diante relata. E isso foi falado aqui, ó. Mas eu ainda quero falar de ciclos. Sabe, irmãos, Deus, ele tem diferentes ciclos para cada um de nós. Até porque cada um de nós somos diferentes. Não há ninguém nessa terra igual a ninguém. De repente há pessoas parecidas, mas igual não há. Para Israel, Deus estabeleceu um ciclo de 7 anos. A cada 7 anos. E quando 7 vezes 7 anos passam, acontece o ano do jubileu. E esse ano do jubileu não é nada mais do que aquele que vendeu a sua terra há 50 anos atrás, hoje volta para ela. Porque é a justiça que Deus estabeleceu. O jubileu é aquele que todo mundo que foi prejudicado agora é restaurado. E esse ano do jubileu é o ano que começou em setembro, no ano novo bíblico. Desde setembro a gente vive o ano do jubileu. E se nós vivemos segundo as promessas de Deus, segundo a palavra dele, é inevitável. Quando Paulo questiona, fala lá: nós contribuímos com as coisas espirituais, por que não colheremos nas carnais? Afinal, os recursos são necessários. Em Lucas 3, a palavra de Deus diz que as viúvas, inclusive a mulher de Pilatos, contribuíam financeiramente com os seus bens para o ministério de Cristo. Meu irmão, bem não é 10 reais, não é 100 reais. E aqui eu não estou falando de dinheiro, aqui eu estou falando de propósito. Porque Jesus, quando ele é questionado, ele fala: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus não era pobre, irmão. Ele sabia usar o dinheiro dele. E o dinheiro dele era usado por propósito. E todos nós nascemos com um propósito. Um propósito superior a todos é adorar a Deus acima de todas as coisas. E o superior similar a esse é adorar o próximo como a si mesmo. Então todos nós somos chamados para adorar a Deus acima de todas as coisas.
E você sabe por que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas? Porque quando um irmão te decepcionar, porque quando a tua esposa te decepcionar, você vai correr para ele. Por quê? Porque você ama ele acima de todas as coisas. E depois sim, depois que você entendeu o amor de Deus, aí você pode amar o próximo como a si mesmo. Talvez esteja aí alguns dos impedimentos que Deus tem nos colocado na frente, falando, cara, tu ainda não me ama acima de todas as coisas. Aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, porque ele sabe que o Windows, o programa dessa terra, não interfere, porque ele vive o programa do céu. Então esse cabeludo começou a falar essas coisas, começou a mexer as coisas aqui por dentro. E naquela época, quem vivia com a gente sabe que a gente era louco. A gente virava madrugadas buscando o Senhor. Madrugadas buscando o Senhor. E de tudo isso eu tenho saudade. Mas o caminho da maturidade é um caminho de solidão. O caminho da maturidade é o mesmo caminho que Jesus trilhou por 40 dias no deserto. No meio de um monte de glória, no meio de um monte de vitória, onde os céus abriu, e eu acredito, me corrijam se eu estiver errado, mas foi a primeira vez que Deus falou para a multidão ouvir, porque até então Deus falava com um ou com o outro. Naquele dia todo mundo ouviu, os céus rasgou e falou, esse é o meu filho amado. Então era muita glória sobre a vida de Jesus. E naquele momento de vitória, ele falou, cara, com licença, eu preciso tirar um tempo com Deus, eu preciso buscar, eu preciso de maturidade, eu preciso encontrar. Sabe por que Jesus, tudo foi criado por Ele, através dEle, e todas as coisas saíram dEle, e tudo que foi feito se fez por Ele? Pelo mesmo motivo que o que era já foi, e o que é também já foi. Porque Ele é o eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando Ele andou 40 dias no deserto, Ele estava ensinando aquele povo de Moisés, com um coração duro, como é que se deveria andar. Alguns estudiosos dizem que o caminho do Egito até Canaã era 40 dias. Mas pelo coração duro daquele povo, eles foram impedidos de entrar na terra prometida. A minha teologia, ela vai um pouquinho mais além. Muitos são chamados para retirar um povo de um lugar e colocar no outro. Mas não quer dizer que esse cara é um bom pregador. Não quer dizer que o libertador é um bom pregador. Afinal, quantos Moisés conseguiu salvar com a pregação dele? Só 2, Josué e Caleb. Então muitos de nós vai ser um exímio, como é que é? É isso aí que o Marlon falou, ninguém ouviu. Pregador. Mas outros vão ser libertadores. Então nós não somos iguais. Então veio a época da banca e eu trabalhava na banca e me deu saudade. Eu me lembro que parecia Praça Nossa, irmão. Eu estava sentado na cadeira, via um personagem, saía outro, às vezes vinha 2, às vezes vinha 3. Cara, a gente passava o dia inteiro rindo, mas era o dia inteiro falando de reino de Deus. E até hoje até hoje quando a gente se encontra, quem é da igreja sabe, quem é irmão sabe, a gente fala de Cristo. É inevitável, porque a gente vive isso. Infelizmente, em alguns outros lugares, não fazendo má propaganda, nem falando mal, mas uma verdade, a verdade seja dita. As pessoas falam, não, comunhão é para se divertir. Não, aqui vamos falar de besteira porque Jesus é na igreja. Não, meu irmão, Jesus é aqui. E todas as coisas, elas começam aqui e terminam aqui. Provérbios 4:23, na sabedoria de Salomão, ele fala de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Jesus, em outra hora, ele fala, aonde está o teu coração, é ali que está o teu tesouro. Então, se nesses dias, se nesses anos, se nesse tempo que tu está vivendo com Cristo, o teu coração ainda não está nele, meu irmão, talvez você esteja perdendo tempo. E por muito tempo, eu perdi até conhecê-lo. Mas eu ainda estou falando de ciclos. O testemunho, ele é um ciclo. Quando Deus relata todas essas coisas na palavra, Ele vem falando do povo, e Ele fala que o povo ficou 400 anos no deserto. Não. Foi? 40 anos no deserto, perdão. 400 anos foi a escravidão, senão depois a Jaque me corrige. A Jaque é a fiscal.
O povo fica 40 anos no deserto. Também é um ciclo. E sem mais delongas, como diria o José Figo, vamos abrir a palavra e vamos ler, senão não é pregação. Vamos abrir aqui em Gênesis 32, do verso 22 em diante. Gênesis 32, do verso 22 em diante. Sabe, irmãos, não tem como eu falar de ciclo sem falar sobre a vida desse homem. Jacó, ele era o terceiro patriarca da linhagem dos patriarcas. Ele era o último patriarca. O primeiro patriarca, ele era Abraão. Abraão era o pai da fé, conhecido em Hebreus 11. Toda a honra de Abraão se dá em Hebreus 11. Depois, Abraão já era Isaac. E Isaac, ele é considerado como Cristo. Para os judeus mesmo, Abraão é como Deus e Isaac é como Cristo. Então vem Jacó, que é como o Espírito Santo. E parece que é aqui em Jacó que as coisas se complicam. Parece que a vida de Abraão é muito tranquila. Parece que a vida de Isaac também é muito tranquila. Mas em Jacó parece que tudo bagunça. E eu não disse que eu quero trazer essa bagunça para aqui hoje. Só existe um jeito da gente se mover. Não é a gente pedindo para as pessoas fazer coisas para a gente, mas é a gente mesmo se levantando e fazendo. Quem manda melhor faz, não é assim? Talvez o que você veio buscar essa noite está te esperando no teu quarto. Talvez o que você veio buscar essa noite está te esperando nas páginas da Bíblia que está trancada dentro da tua casa. Talvez o que você veio buscar aqui hoje está num aconselhamento, num direcionamento, ou até mesmo num conselho que você pode buscar em casa mesmo, com o seu cônjuge. O pastor Luiz Hermínio fala que se você não ouve o Espírito Santo, ouça pelo menos a sua esposa. E sabe, hoje o Luciano me falando algumas coisas, num tempo de comunhão que eu tive lá na casa dele, e ele falou algo interessante. Ele falou que o homem, ele é visionário, ele vê na frente, mas a mulher, ela vê agora. Então muitas vezes nós estamos caminhando como aqueles negócios de cachorro, assim, que a gente só vê para frente. E a mulher, para, homem. E tu, não, lá na frente tem a bênção. Para, homem. Não, lá na frente tem a bênção. Bum. Eu te falei. É assim. Então o homem tem a visão, mas a mulher tem a percepção. O homem tem o propósito, mas a mulher tem a sensibilidade. Então se Deus te fez homem e mulher, é para que você se unam e seja uma carne só, mas uma carne com discernimento e entendimento. E Jacó viveu isso. Isso que é o mais interessante em Jacó. Jacó, ele viveu ciclos na vida dele de 7 anos. E Jacó, para quem não sabe, nós vamos ler essa parte aqui. Ele vira Israel a partir de um acontecimento na vida dele. Vamos ler aqui, depois a gente vê. Gênesis 32, 22 em diante diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: Eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Ao que o homem lhe inquiriu: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então o homem orientou: Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos, com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: Dize-me, rogo-te, revela-me como chamas. Replicou o homem: Por que me perguntas pelo meu nome?
e ali mesmo o abençoou. Então, denominou Jacó lugar Peniel, o nome daquele lugar de Peniel, que quer dizer a face de Deus, porquanto afirmou: vi Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Jacó aqui, ele vivia um final de um ciclo e o começo de outro ciclo. Alguns versículos antes, a história começa lá em Gênesis 27, se eu não me engano. A história começa em Gênesis 27. Mas é no Gênesis 32, se não me engano, 31, que ele fala... Como é que é a história de Jacó? Vamos voltar um pouquinho. Jacó, ele era um filho gêmeo de Isaac. Isaac teve 2 filhos: Esaú, seu primogênito, e Jacó, o filho que nasceu gêmeo. A palavra diz, em alguns estudos, que ele saiu grudado no calcanhar de Isaac. Então, Isaac teve 2 filhos, e naquela época se abençoava o primeiro que nascesse era o primogênito, então ele recebia a bênção do pai. Mas desde antes, quando Rebeca estava grávida, ela sentia que havia um conflito dentro dela. E ela foi perguntar para Deus: Deus, que conflito é esse dentro de mim? E Deus fala: há 2 nações no teu reino. E ela se guerreou. Mas eu aceitei uma e rejeitei outra. Eu amei Jacó, eu rejeitei Esaú. Só que Esaú era o primogênito. Ele era o de direito pela bênção do pai na sua primogenitura. Mais tarde, quando eles tinham 40 anos, o pai dele já estava velho, Isaac, com as vistas cansadas, diz a palavra, ou seja, totalmente cego. Então Rebeca incita a Jacó, o filho mais novo, a enganar o pai e receber a bênção. Então Jacó vai lá, obedece a mãe, recebe a bênção, e logo depois chega Esaú para receber a bênção, e Isaac, o pai de Esaú, fala: cara, eu acabei de abençoar o teu irmão. Ah, mas me dá qualquer bênção aí. Não, cara, a minha palavra é uma só, já era, abençoei teu irmão, achei que era tu. Então Esaú prometeu de morte: agora eu vou matar Jacó. E Rebeca, com medo, mandou Jacó: vai para a casa do meu irmão Labão, casa com uma das mulheres de lá, e sai daqui, porque ele quer te matar. No meio desse caminho, a história diz que ele teve sono. Então ele pegou umas pedras para fazer de cama e dorme. E enquanto ele dormia, ele teve um sonho de uma escada posta no céu e na terra, anjos descendo e subindo naquela escada, e uma porta aberta nos céus. E quando ele acorda, ele entende: o Senhor tem uma aliança comigo, porque eu fui abençoado. Ele tinha uma aliança com meu avô Abraão, tinha uma aliança com meu pai Isaac, agora ele tem comigo, porque eu fui abençoado. Então ele vai ali, unge a pedra, faz um altar ao Senhor e batiza aquele lugar com o nome de Betel, a porta do céu. Então ele vai à casa de Labão. Quando ele está chegando na casa de Labão, ele se dá num poço, onde os pastores estão todos acampados esperando para tirar a tampa do poço. E ele chega: ei, por que vocês estão esperando assim? Não, falta uma pastora que vai trazer as ovelhas, e quando nós todos estivermos reunidos, vai ser tirada a tampa. Então vem de lá a Raquel, a filha mais nova de Labão. E Jacó põe os olhos nela e fala assim: meu Deus, essa é a minha vitória. E ele se apaixona, vai para a casa de Labão, se apresenta, Labão abraça ele como filho. Então ele já chega declarando: olha, eu trabalho. Aí Labão pergunta para ele: cara, tu vai trabalhar para mim de graça? Não, eu vou te pagar um salário. Ele fala assim: vamos fazer assim, eu vou trabalhar 7 anos. Esses 7 anos que eu trabalhar é para mim casar com a tua filha Raquel. Feito, fechado. Apertaram as mãos, fecharam, beleza. E lá foi Jacó, na lida. 7 anos trabalhando, pela bênção dele. E 7 anos para Jacó, ele referenciava um ciclo, porque Jacó futuramente ia ser Israel, e Israel é a nação. E Deus tem uma aliança com Israel. Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó e depois também com Israel. Então ele trabalha 7 anos, Labão vai lá, dá um pilequezinho nele, atira ele as traças e larga Lia, a filha mais velha. Porque Labão tinha 2 filhas, Raquel e Lia.
E quando Jacó acorda no outro dia, pum, carimbou a figurinha errada. Aí ele sai endemoniado. Ele sai indignado. Ô Labão, vai, cara, tá me tirando? Sabe que eu trabalhei 7 anos por Raquel e agora eu acordo com Lia? E aí? Não deu para cantar Tem Sabor de Mel? Eu queria cantar, eu queria fazer, depois se perdeu, acho que a Damares achou, grudada numa árvore, a letra, num cor de porco, sei lá, mas tudo bem. Aí ele vai e reclama a Labão, e Labão fala assim, ó, cara, na nossa cultura se casa primeiro a menina mais velha, depois a mais nova. Se tu quiser eu te dou Raquel, mas tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então ele vai lá, e ele fala, não, peraí, eu trabalho 7 anos para ti, mas então faz assim, já me dá ela aqui para garantir o prêmio, né? Para garantir a glória. Beleza. E Labão vai lá, tá, dá, ele trabalha mais 7 anos. E tem um versículo específico ali, entre esses versículos que eu citei, que ele fala, por 7 anos, aí ele, perdão, estou pulando a história, volta um pouquinho. Aí, ele pega e começa a trabalhar. Ele já tem as 2 mulheres, começa a fazer filho e começa a trabalhar e adquirir riquezas. Então chega uma hora que ele se sente incomodado, porque desde que ele chegou, as riquezas de Labão, elas se aumentaram e muito. E ele fala assim, Labão, me dá o que é meu que eu vou vazar. E Labão sempre enganando ele, ó, cara, não, vamos fazer assim, amanhã, um jeitinho, quem sabe amanhã vamos assinar um contrato, vamos no cartório ali, vamos lá, falamos com o Paulo tem todos os trâmites lá para nós fazer, e sempre enrolando e nunca dava. E um dia Jacó pegou e falou assim, olha, quer saber? Eu vou pegar o que é meu e vou vazar, e vazou. Levou as 2 mulheres dele, os 11 netos dele, levou os bois que eles tinham combinado de direito, as cabras, as ovelhas, tudo que eles tinham combinado, depois você pode ler ali. E ele fugiu no meio da madrugada. E Labão não sabia, quando Labão soube, saiu correndo atrás dele, e encontrou ele no morro. E daí chegou assim, meu colega que é tua, tu vai lá, pega minhas filhas, meus netos, meus boi, foge. Ele disse, não, a gente fez um acordo e outra, isso aqui tudo é meu, porque fui eu que construí. Então, Labão questiona ele assim, mas com que autoridade? Então ele disse, ei, peraí, lembra, por 7 anos eu trabalhei por Lia, por mais 7 eu trabalhei por Raquel, e por mais 7 anos eu estou trabalhando por essas riquezas. Tem um versículo específico ali, depois você procura, eu tenho ele aqui para te dar mastigadinho, mas para dar uma exercitadinha, dá um pulinho lá, Gênesis do 27 em diante. Então ele fala, ei cara, eu estou há 21 anos trabalhando para ti, isso é meu por direito. Então eles fazem um acordo, ele segue viagem. Só que ele tinha medo da promessa de Esaú sobre a vida dele. E ele chega na terra, perto da terra de Esaú, e fala assim, não, peraí, eu vou fazer assim, ó, tudo que eu tenho divide em 2. Esse pessoal vai para aquele canto lá, some da vista do meu irmão, porque se ele vier, vocês têm chance de escapar. E fica aqui nesse pedaço aqui, a minha mulher, meus filhos e a metade do meu rebanho dos meus escravos. E falou assim, ó, para um porta-voz dele, vai lá e fala pro meu irmão que eu estou chegando. E vamos ver como é que ele vai reagir. Dependendo de como ele reagir, eu nem vou. Aí o servo foi lá correndo, ó, voltou e falou, olha teu irmão está vindo ao teu encontro, acho que é com 400 homens, se eu não me engano, diz a palavra. Agora me fugiu, mas eu creio que é 400. Ele está vindo ao teu encontro com esses 400 homens. Então Jacó falou, ai meu Deus. Secou o suorzinho da testa assim e se pôs a orar. Deus, ó, tu me deu um sonho, me falou para mim dividir lá o que era meu, tu me deu a palavra para mim voltar, eu estou segundo a tua bênção. Olha, eu estou com medo do meu irmão. Ele fala para Deus, eu estou com medo do meu irmão. Então, ele está lá esperando, dormindo. Então, pum, no meio da noite ele acorda. E a gente chegou no versículo que acabou de ler. Ele acorda tucanado, ele sabia que algo ia acontecer, porque ele enxergava o propósito. Afinal, Deus tinha uma aliança com ele. Jacó não era mais só um sonhador, era um homem vivido com experiências, com feridas, com vitórias, com tudo aquilo na sua bagagem. As marcas que o pastor pregou aqui no meio de dezembro. Não aquelas marcas físicas, mas aquelas marcas aqui dentro.
as marcas espirituais, as marcas sentimentais. Jacó era esse homem vivido. Então ele se acorda no meio da noite e ele pega, negócio seguinte, vamos atravessar todo mundo para o outro lado do rio, eu vou ficar aqui sozinho porque alguma coisa vai acontecer. Então veio um homem que se dispôs a lutar com ele. E agora ele começa a heresia. Tapa os ouvidos aí. Agora começa o achismo. Meu irmão, eu creio que naquela noite ele lutou com o próprio Deus. Eu creio que naquela noite o próprio Deus desceu naquele lugar e veio trazer para Jacó não apenas uma batalha, como descreve ali, mas a coragem necessária. E aquele medo que ele tinha dentro dele, que ele achava que tinha, quando ele vê aquele homem, ele fala: cara, ninguém vai atravessar esse rio. Ninguém vai atravessar, lá está minha mulher, meus filhos que eu amo, está tudo que é meu. Ele puxou a espada e assim, vem que eu vou pelejar contigo até morrer. E ele luta com um homem que nem aquele príncipe, que nem diz ali: cara, tu lutou como príncipe, cara, tu merece mais do que tu tem. Então ali ele está vivendo uma transição de ciclos. Mais para frente, se você ler, você vai gostar da história. Mas eu acho que eu já contei mais a metade para você. Entendo que nos primeiros 7 anos Jacó lutou, trabalhou por aquilo que era necessário. Porque de Lia mesmo gerou 9 filhos. E desses 9 filhos, 8 deles ela gerou 10 com a Diná, 10 filhos com a menina Diná, mas mulher não se contava naquela época. Então ela gera 9 filhos homens. O 4º filho que ela gera é Judá. E Jesus Cristo, ele vem da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Então, quando Deus fez aquilo, para Jacó no momento pareceu algo estranho, tipo assim: meu Deus, mas por que Labão fez isso comigo? Eu queria casar com Raquel. Mas Deus sabia o que era necessário. Então Deus proveu o necessário para a vida dele, as coisas necessárias, as coisas que ele conseguiria tocar a vida, continuar, as coisas, aquele fôlego assim. Sabe quando a gente cai assim, o pai fala quando a gente é criança: bate a poeira e levanta, senão tu vai apanhar. O maninho sabe. Bate a poeira e levanta, senão tu vai apanhar mais. Parece que dá um fôlego, né? A gente está no chão aqui, bate a poeira e levanta. Opa! E sai aqui, engole choro. Essas coisas necessárias que Deus provém para Jacó. Tipo aquilo que não espera, mas aquilo que dá o alinhamento, aquilo que corrige, aquilo que põe a gente para frente, aquilo que toca. Então nos primeiros 7 anos de trabalho de Jacó, eu vejo o primeiro ciclo da vida dele, que é o necessário. Para que Deus fizesse a obra dele futuramente, era necessário que ele casasse com Lia. Era necessário que Lia gerasse Judá, e Judá, sim, da linhagem de Jesus, pudesse gerar o rei Davi e todos os outros. Então Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel. E eu entendo que esse ciclo é o ciclo da paixão, do amor. É o ciclo do que a gente quer. Parece que a gente sonha a vida inteira. Deus, eu sempre quis ter um iatezinho ali encostado em Camboriú ali. Não, isso aqui não é da pregação. Eu sempre quis ter um carrinho, uma casinha, uma família. Eu sempre quis ter um lugar legal. Eu sempre quis ter condições de poder fazer aquela viagem. Então, depois que Deus deu o necessário para que ele tocasse a vida dele, Deus vem e entrega aquilo que ele queria. Então é o segundo ciclo da vida de Jacó. Aquilo que ele amava, o amor dele, a Raquel, a mulher que ele acordava e dormia pensando nela, a mulher que por 7 anos, a Bíblia diz, se você ler lá, que esses 7 anos para ele pareciam dias, porque ele era um homem apaixonado. Ele era um homem que amava aquela mulher. Ele era um homem que sonhava com ela. Ele era um homem que pegava enxada assim, e capinava 100 metros em 10 segundos. Esse é o Bolt, sei lá o nome daquele corredor. Meu Deus, lá perdia longe para ele. E é isso que nos move. O amor, a paixão, a dedicação, a saudade, a vontade.
São coisas que todos os dias nos faz levantar da cama, procurando os nossos propósitos. E era o que Jacó estava fazendo. Então ele vive o primeiro ciclo no necessário, o segundo ciclo no sentimental, nas coisas que ele queria viver no sentimento. E vem o terceiro ciclo, que é o ciclo financeiro. Então Jacó começa a trabalhar, a multiplicar, e ele entende que é hora de sair. Porque ele entende que havia um teto sobre a cabeça dele que impedia de ele crescer. E tudo aquilo que ele gerava, que ele rendia, ficava para Labão. Então esse é o terceiro ciclo da vida de Jacó. E o texto que nós lemos aqui fala do início de um quarto ciclo, aonde Jacó deixaria de ser Jacó, aonde Jacó romperia como a vida de um simples homem e entraria na promessa de Deus. Aonde Jacó, há 21 anos atrás, fugindo com uma mão na frente e outra atrás, teve um sonho e abraçou aquele sonho naquela pedra. Ele falou: um dia eu vou conseguir chegar lá em cima, naquela porta. E esse dia chegou. O dia em que Jacó encontra com Deus. A Bíblia diz, e ela é bem clara, é um português bem claro, que ele teve face a face com Deus, e isso é inegável. E ele chamou aquele vale de a face de Deus. E a gente todos os dias tem a oportunidade de encontrar com esse mesmo Deus. Naquela época, irmão, não existia a lei. A lei veio depois com Moisés. Naquela época ainda era graça. Naquela época, as pessoas ainda viviam pelo amor a Cristo. As pessoas não viviam por uma regra: ei, se tu não roubarás, não matarás, não adulterarás, não. Naquela época as pessoas assim, meu pai fez, eu vou fazer. Meu pai fez, eu vou fazer. Meu pai fez, é assim que se adora a Deus, eu também vou fazer. Você sabe por que Caim foi amaldiçoado e Deus não aceitou a oferta dele? E por que aceitou a oferta de Abel? Porque quando Deus expulsa o homem do Éden, Deus mata um cordeiro, e com a lã daquele cordeiro ele pega e veste o homem, faz vestes para o homem. Adão, inteligente, um homem que dominava a ciência, porque ele deu o nome das plantas e dos animais, e não foi por achismo, foi porque ele tinha um intelecto de 100% de QI. Ele viu aquilo lá e falou assim: epa, meu pai Deus fez isso, então eu já sei como adorar a Deus, eu vou matar um cordeiro. E assim Adão começou a fazer, matando um cordeiro. E Abel, um filho muito esperto, era filho de Adão, viu aquilo e falou: ei, eu vou sacrificar o Senhor, eu vou dar um dos meus rebanhos, um animal. Só que Caim, por inveja de Abel, ele dá do cereal. Gente, não foi assim que Deus te ensinou. Deus não foi lá e tirou o cereal e tapou com a folhinha, que nem tem aquelas fotinhas do Adão no Éden, a Eva. Não foi assim. Aquilo ali é o que as historinhas da TV contam. Então aquela oferta foi rejeitada. Só que Jacó sabia muito bem como adorar a Deus, porque ele viveu 40 anos com Isaac, e a Bíblia toda diz que ele fazia como Isaac, ele adorava como Isaac. E Jacó, ele tinha uma percepção que talvez hoje a gente ainda não tem. Se você vê um pouco antes desse texto, Jacó, antes de sair da casa de Labão, ele tem um sonho. Deus dá um sonho, Deus dá um propósito, a direção. Sabe o que ele faz, irmão? Ele pega as duas esposas dele, leva no meio do mato, põe assim na frente dele: ei, Deus me deu um sonho, e eu quero falar com você sobre esse sonho. E ele relata na frente da esposa, e os três juntos tomam uma posição e uma decisão. Se Deus, desde o Éden, une um homem e uma mulher e fala assim: agora vocês são uma só carne, é porque isso é um princípio, e desse princípio a gente não foge. E Jacó sabia disso. Jacó era um homem de princípios, e todo homem de princípio, mesmo na palavra ou aqui na terra, ele vive os propósitos de Deus, e Deus institui ciclos para ele. Por que antes, na época de Abraão, o homem vivia 500, 700, 900 anos? Adão mesmo viveu 900 e poucos anos. Por que hoje a gente vive 70 e pensa assim: mas naquela época era melhor? Por que quando Adão come o fruto da morte, Deus tira ele do Éden, põe anjos a guardar a árvore da vida? Por quê?
Às vezes a gente se questiona, por que num velório é tão doloroso, é tão triste? Ontem estivemos orando por um menino e na madrugada ele faleceu. Por que para a família é tão triste aquele acontecimento? Sabe, irmãos, eu comecei a entender Deus nessa mesma cena de velório, onde o caixão do meu pai estava esticado, do outro lado do caixão estavam as minhas duas irmãs e minha mãe, e eu olhando para a vida que eu estava levando, eu entendi, não é assim que se vive a vida. Não é assim como eu estou vivendo. Meu pai me deixou um exemplo. E eu vou fazer como ele. Eu vou suar, eu vou perseverar, eu vou proteger a minha família. Eu vou correr atrás. Não é como eu estou vivendo. Por que as coisas são tão dolorosas? Por que Deus pega assim, parece que Ele bate na coxa aqui, ó, na nossa firmeza? Imagina se Deus pega aqui, irmão, te locomove aqui e ninguém fica de pé. Não foi assim que Ele tocou em Jacó. Sabe, irmãos, a gente não nasceu para morrer. Quando Adão peca lá na árvore, come o fruto, Deus guarda a vida, sabe por quê? Porque senão o homem viveria eternamente pecando, eternamente como pecador, eternamente conhecedor do bem e do mal. Porque cada vez que ele comesse daquele fruto da vida, ele viveria eternamente, eternamente. Então Deus viu que se o homem vivesse 900 anos, ele seria 900 anos pecador. Então aí ele foi diminuindo até que chegou Noé. Ouviu a voz de Deus, você conhece a história, a terra se inundou, desceu, e dali por diante, pela palavra de Deus, ele falou, agora o homem vai viver 70 anos, e o que passar disso, aí é o insumo. O que eu estou tentando passar para vocês essa noite, e é o que eu estou vivendo nesses dias, é ciclos. Os ciclos que Deus propõe para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os ciclos de Deus na nossa vida. Sabe, todo ciclo, ele vai ter alguns encargos. Quem estuda direito aqui sabe que para acontecer um processo precisa de alguns eventos. Então um processo é um todo de eventos, ou seja, vários eventos compõem um processo. E um ciclo é assim, é um processo na vida de um homem em que acontecem vários eventos. Nesses eventos, parece que a gente começa a viver de glória em glória. A palavra de Deus diz que 7 vezes o justo cairá e Deus o levantará, mas e o ímpio quando cair, quem o levantará? Ou seja, meu irmão, é um princípio de Deus ele tocar na nossa coxa, como ele fez com Jacó. É um princípio de Deus ele nos machucar. Sabe de uma coisa curiosa? Jacó entrou numa batalha com Deus, são, e saiu de uma batalha com Deus, manco e com outro nome. E diz que no outro dia Jacó volta para sua tribo. E as pessoas se apavoram e dizem, o que houve? Eu tive um encontro com Deus. Meu irmão, é impossível. E quem aqui vive sabe. É impossível você se encontrar com Deus como eu me encontrei há 5 anos atrás e sair caminhando igual. Você vai dar uma pedradinha. Você vai dizer assim, cara, Deus me tocou lá dentro. Foi lá dentro do meu coração. Ele me apertou, Ele me oprimiu. Sabe, cara, foi algo forte. Nenhum homem tem o poder de tocar como Deus toca. Querido, se você se engana nessa noite pensando que as minhas palavras estão tocando no coração, pode parar de se enganar. Porque a ilusão é do diabo, a desilusão é que é de Deus. As palavras que estão tocando no teu coração essa noite foi as mesmas que tocaram há 5 anos atrás, e não era eu que estava falando. São as mesmas palavras que tocaram Jacó há milhares de anos atrás. E não era eu que estava falando. Ciclos. Ciclos. Nesses ciclos, a gente passa por várias coisas. Vitórias, derrotas, quedas, alegrias, tristezas. E no meio do ano passado, eu já contei aqui, mas eu quero contar de novo. Eu tive uma notícia triste que acabou comigo. Quando eu descobri que o meu trabalho de conclusão foi reprovado. Cara, aquilo acabou comigo. Eu deveria fazer outro semestre, e nesse outro semestre eu ia ter que fazer ele praticamente todo de novo. Aquilo ali me desanimou. Me desanimou que a minha fé chegou a quase 0, e eu cheguei e me apresentei para os pastores e falei assim, gente, eu vou largar tudo, eu não aguento mais. Eu estou há tanto tempo estudando, tá certo, eu não me empenhei, eu não me dediquei, porque se eu tivesse empenhado eu teria conseguido. Afinal, Deus é comigo. Mas quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, meu irmão,
Deus não é conivente com essas coisas, porque Deus não é qualquer Deus. Deus é um Deus de excelência. Então eu cheguei, pastora, me acorde aqui, ó, tá tudo dando errado, eu tô afundando, eu tô morrendo, não sei o que eu faço, tá tudo bagunçado aqui. Por nenhum momento eu pensei em largar Jesus, mas sabe assim, quando a gente quer um carinho na alma, foi o que eu vim buscar. Só que é o seguinte, cara, eu tô lascado. Sempre quando a gente se apresentar para Deus com as nossas necessidades, o pastor pregou aqui, Deus não vai suprir, porque Deus não é um Deus de socorro, Ele é um Deus presente. Então não adianta chegar para Deus, Deus supre minha necessidade, prova que é Deus. Não, Deus já provou que é Deus no dia que Ele me chamou para o evangelho dele. Agora é diferente, é outro nível. Não que eu esteja um nível a mais, mas eu já aprendi muito, já andei com Ele, então as coisas que me afligiu antes não podem me afligir tão facilmente. Talvez eu vou sentir o aperto, vou sentir a dor, mas é como aquela historinha que eu falei: ei, levanta e engole o choro, senão tu vai apanhar. Opa, entendi. E os pastores me disseram, olhando no meu olho, falaram assim: cara, se você não tem fé, nós temos fé por você. Vai e faz. E eu saí daqui desanimado, porque é difícil você ouvir 5 anos na fé e alguém dizer assim: cara, se tu não tem fé. Naquele dia era verdade, eu não tinha fé. Mas mal eu sabia que eu estava passando por um evento dentro de um processo que se chamava ciclo. Então a Rafaela, a esposa do Luciano, um pouco antes de eu ser reprovado, ela falou assim: Vinícius, Deus não se importa com os teus resultados, Ele se importa com os teus frutos. E a primeiro momento, a gente na aflição, naquela correria, porque a gente é avoado, né? Sai aqui, ó. Ai, a minha bênção. Ai, que Deus. E blum! Cai de cara no chão. Sai avoado assim: ah, tá, amém, glória a Deus, aleluia, meu Deus, reteté, Jeová Jireh. Mas parece que às vezes a gente esquece dos nomes de Jeová. Em vez de falar Jeová Nissi, fala Jeová Nissim. Me ajuda em 3 minutos. E tudo caiu. Jeová Nissim não existe. Existe o Nissim hoje. Então eu entendi. Deus não quer resultado, Ele quer fruto. E fruto é fazer com excelência as coisas dele. E Deus falou: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. E eu assim: então eu vou. E a minha vida, desde uns 2 anos para cá, eu entendi quais são os ciclos da minha vida. Eu entendi que eu vivo a cada 5 anos um ciclo diferente. Aos 15 anos de idade, eu me formei no ensino fundamental. Talvez para você não seja muito interessante, mas significa um ciclo. Um homem de Deus, ele encontra nas pequenas coisas também a mão de Deus. E lá eu não era convertido. Aos 20 anos de idade, eu me formei. Primeiro meu pai faleceu, que foi o acontecimento que eu falei para vocês, que me marcou muito, aos 20 anos de idade. Então, nesse mesmo tempo, eu me formei no ensino médio, porque eu já tinha abandonado a escola. E eu assim: não, a vida não é assim como eu estou vivendo, eu vou viver diferente. Aos 25 anos de idade, eu acordei para as coisas de Deus. E eu aceitei o Senhor na casa dele. E aquilo fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu completo 30 anos. E eu estou me formando na faculdade. Fora a maturidade que o Senhor gerou nesse tempo. No tempo da banca, no tempo da outra congregação que eu estava, e no tempo dessa. Sabe, irmãos, as coisas que eu sempre sonhei estar com Deus, parece que elas estão acontecendo hoje. Eu sempre sonhei em estar no meio de pessoas onde queriam o reino de Deus. Eu sempre sonhei em estar no meio de pessoas loucas, mas não loucas, louca da cabeça, mas louca do espírito. Fala assim: não, cara, vamos fazer isso e Deus vai agir, né? Quem conhece sabe assim: ei, meu Deus. E hoje eu estou aqui, vivendo as coisas de Deus com os irmãos, com a família que eu gosto, com a família que eu escolhi estar, com os pastores que eu escolhi para mim, com os irmãos. E eu vejo a glória de Deus em cada um deles. Eu consigo abraçar cada um deles, beijar cada um deles. Eu consigo olhar nos olhos e ver a sinceridade. E consigo também entender que esse é o final de um ciclo para a minha vida. Mais um ciclo de 5 anos, mas também é o começo de outro.
O pastor Luiz, ele costuma dizer que se você quer voltar para o início, você lê Gênesis, mas se você quer voltar para a origem, aí você lê João, capítulo 1. E todo começo de um ciclo, você não deve voltar para o início, você deve voltar para a origem. Porque parece que é assim um ciclo, parece que você sai de Deus, do ponto de partida e sai. Quando vê, plum, cai. Aí vai caminhando, eu não vou correr, esse Deus aí. E daqui a pouco, plum, cai. Mas caminhando também cai, então eu vou correr. E sai correndo aqui, quando vê, plum, cai. E quando vê de glória, glória, glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, até voltar para Ele. E parece que a gente está seguro de novo. Parece que quando a gente era criança, que a gente corria e brincava de pegar, a gente chegava no ferrolho. Não pode me pegar. Parece que no final de cada ciclo você vê no ferrolho. Venci mais um pouquinho. E esses são os ciclos de Deus. E na vida de Jacó, na vida de Israel, os ciclos ocorrem a cada 7 anos. E Jacó aqui, depois de 21 anos, ele entende que é o começo de um novo ciclo. Ele já viveu o ciclo do necessário, o ciclo do sentimental, o ciclo do financeiro. Agora, ele teria que viver o ciclo do espiritual. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O espírito da apostasia dos últimos dias, ele está aqui. Ele não está batendo na porta, ele está aqui no meio de nós. Eu arrisco dizer, meu irmão, que ele está aqui do meu lado. Como aqueles desenhos, um cutucando de um lado, outro do outro. E o espírito da apostasia, ele não vai matar você, não vai matar sua família, não vai matar seu cachorro. Não se preocupe, seu peixe está bem agora, dentro do aquário. O espírito da apostasia, ele vai te congelar. Ele vai matar a esperança. E a esperança, meu irmão, é o único sentimento que nos mantém vivos. Você já ouviu a frase que a esperança é a última que morre? Por exemplo. Ela está lá. Quando Lázaro faleceu, as irmãs deles tinham esperança que Jesus voltaria para ressuscitar antes de enterrar, mas foi enterrado. E o Deus que ressuscitou Lázaro no 4º dia, onde não tinha mais fé que ele ressuscitaria, é o Deus que vai ressuscitar os filhos de Deus nesse último tempo. Então me vem um sentimento de saudade. O espírito da apostasia, aquele que quer matar os filhos de Deus, está querendo nos roubar a saudade. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência similar, mas como é bom, irmão, voltar de viagem e ver as pessoas que tu ama e chegar, ô pastor, e aí? Me dá um abraço. E ele olha assim, mas como é que é isso, cara? Cara, pra mim que estava longe a saudade, pra ele que estava aqui, ele viu todo mundo, só não me viu, Eu sei que ele sente minha falta, me ama, às vezes manda um WhatsApp, mas isso daí é entre nós. Depois te dou uma caixa de bombom e tu diz amém. Essa saudade que o espírito da apostasia está querendo nos roubar nos últimos dias. A saudade dele. A saudade de estar com os irmãos, sabe? Muita gente, hoje o Luciano ainda postou algo, falou assim, maduro não é ficar mais duro. Ser maduro não é ficar mais duro. Irmão, amém? Amém, agora eu tô maduro. Piadinha que ela disse, não faço piada, eu sou maduro. Meu irmão, não é ficar mais duro. Maduro é ficar mais sensível à voz dele. Maduro é entender que os tombos, as quedas são para te crescer e não para te diminuir. Maduro é entender que os tombos são para que tu corra mais rápido. Parece ser contraditório, né? Mas às vezes, se Deus não te derruba aqui, a vida te derruba lá. E é muito melhor você cair pela mão do Pai do que pela mão da vida. É muito melhor. Por isso que nós não devemos ser obstinados. Por isso que Jacó colocou as esposas dele. E tudo que ele tomava decisão, ele colocava as 2 esposas dele. Porque ele tinha a palavra de Deus, mas ele precisava a palavra da outra metade dele, para unir e formar uma opinião só. A palavra de Deus, ela é completa em tudo. Então se Deus falou, não te preocupe, irmão, ele vai testificar na tua esposa, ele vai testificar no teu cônjuge. Se é Deus que está falando, amém. E um homem de Deus entende os ciclos da sua vida. Certa vez eu estava numa conferência e eles estavam falando sobre horóscopos, signos, e falando assim, você sabia, dentro da igreja eles falando, você sabia que o signo dá certo? Aí todos os crentes olharam assim, o pregador falando,
O que é isso? O cara lê signo, dá certo. Esse não é verdade. Porque Deus instituiu 12 tronos. E os signos esses instituíram debaixo dos 12 tronos de Deus. É uma história um pouco complexa, mas eu quero te dar pelo menos um parâmetro do que é isso. Deus estipulou 12 tronos, as 12 tribos de Israel. Cada tribo regeria um mês, como signos mesmo. Então Satanás vem e coloca debaixo daqueles tronos outros tronos, com o nome de touro, Áries, Aquário, babá. Aí tu vê uma pessoa assim, não, mas teu signo está dizendo isso, tu é crente, tu está vivendo. É porque tu ainda não te livrou daqueles tronos. Porque existem outros 12 tronos que querem reger tua vida. E naquele dia, quando o pregador estava dizendo aquilo, eu entendi que na minha vida, a tribo que me regeria, se eu nascesse naquela época, mas mesmo eu nascendo nessa, ainda essa tribo me rege espiritualmente. Porque Deus constrói as 12 tribos não só para aquela época, mas também para essa presente. É a tribo de Issacar. Issacar, ele era o 7º filho de Elias, se eu não me engano. E o 7 na Bíblia ele é profético. Sabe, irmão, eu não sou especial, nem estou querendo ilustrar aqui que eu sou. Não. Só que você tem que entender a palavra de Deus. Eu sou grande nele. Fora dele eu sou pequeno, vocês estão vendo aqui. É como aqueles pilares na visão de Ezequiel. Eles eram grandes embaixo, mas em cima eles eram pequenos. Só que quem estava lá em cima era Deus. E ele via pequeno lá em cima, mas via grande embaixo. Então muitas vezes você olha para um homem e diz assim, cara, esse cara é grande. Esse cara tem dinheiro, esse cara tem poder, esse cara tem mulheres, esse cara tem posses. Só falta Jesus. Ei, falta tudo. Aquele é grande. Aquele paga de magal. Mas lá em cima ele é pequeno. E nós estamos aqui, não só nesses 7 dias, mas ao longo do ano, quem nos acompanha sabe, ao longo do ano, buscando ser grande lá em cima e pequeno aqui embaixo. Se você vê, hoje eu vim com uma camisa bonita, afinal, é uma data importante para nós, mas geralmente as nossas pregações são assim. Eu venho de camiseta, os pregadores vêm de camiseta, porque a gente não se importa no estereótipo. O estereótipo é algo que vai ficar nessa terra. Mas a gente se importa com os céus. E a gente tenta trazer eles para cá. Trazer as coisas do céu que nos balizam aqui para a terra. Para terminar, vamos abrir a nossa palavra no Salmo 126. Sabe, irmãos, é sempre difícil pregar a palavra de Deus. Não pensem vocês que é fácil estar aqui na frente. Não pensem vocês que é fácil trazer uma palavra. Sabe, irmãos, eu amo a palavra de Deus. E quem me conhece sabe que eu guardo alguns versículos no meu coração. E se a gente sentar numa outra hora, num tempo oportuno, tomar uma Coca-Cola, comer um X, meu Deus, a gente vai conversar sobre a Bíblia inteira, porque é aquilo que eu gosto de falar. É aquilo que está aqui dentro, e eu sou chato. Eu sou chato. Quem me conhece sabe que eu sou chato. A Jaque é mais chata, porque ela me corrige. Mas é uma benção, uma benção, uma benção. Então não é fácil estar aqui, irmão. Não é fácil se preparar, porque aonde a verdade prevalece, a falsidade logo aparece e é desmascarada. E já há um ano mais ou menos, de um ano para cá, parece que tudo que a gente fala aqui a gente acaba vivendo. Esses tempos o pastor deu um testemunho agora mês passado que ele pregou sobre a autoridade e na segunda-feira Deus chegou para ele, ei, e aquela autoridade que pregou, irmão, cadê o reteté, irmão? Usa agora. E ele assim, Deus, né? Podia ter esperado uns meses aí, ou comprado um macacão, sei lá, me fardado para entrar nesse jogo, não. Então, há algum tempo a gente vem aqui e fala A e Deus prova A na nossa vida. Fala B e Deus fala B. Então, é temor estar aqui, irmão. É temor falar a palavra de Deus, porque aonde há o Deus que não há variação de luz, a gente começa a encontrar muita variação dentro da gente. E Deus vem limpando esse terreno. Amém, irmão? Salmo 126, verso 1 em diante diz assim:
Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: Eterno fez maravilhas para esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze-nos nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que com lágrimas semeiam em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor e trazendo seus feixes. Sabe, irmão, eu vejo aqui a liderança dessa casa como esse salmo, plantando com lágrimas. Um dia eu estava orando e adorando no meio do culto e chorando no altar, e Deus falou assim: ei, sabe por que é feito esse altar? Eu falei: de madeira. E ele assim: esse altar é construído com lágrimas. Muitas pessoas choraram aqui. E eu quero dizer essa noite que há um lugar onde as suas lágrimas são reconhecidas, e não é nesse altar, é no altar de Deus. É no altar de Deus. Sabe, irmão, eu tenho uma coisa para te dizer: se está difícil, é só um evento do ciclo, é só um evento do processo. As coisas vão começar a melhorar. A noite é mais escura 15 minutos antes de amanhecer. As coisas ficam mais difíceis quando coisas boas acontecem. E é assim que eu estou vivendo, irmão. Quem me conhece mais profundamente sabe que não está fácil para nós aqui. A gente sabe que vai amanhecer. E quando amanhecer, irmão, Deus vai colocar a mesa. E em cima dessa mesa vai ter graça e misericórdia à vontade. E ali a gente vai se embriagar. Porque a gente sai semeando, chorando, mas a gente vai voltar colhendo. E eu quero lançar essa palavra sobre a vida de cada um de vocês essa noite. Vamos adorar, irmão. Está difícil aqui. Vamos fechar os nossos olhos essa noite.